Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Farei a leitura da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela vida do nosso irmão Paulo, que foi um instrumento em tuas mãos para registrar essa passagem que foi lida aqui nesta noite. Nos ajude a entendê-la, nos ajude a praticar, ó Pai. Louvamos ao teu nome, porque acabamos de ouvir a tua voz. Já fomos edificados pela leitura da tua palavra, Pai. Mas que sejamos servos fiéis a ti, ó Deus. Servos que têm o coração voltado para a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 31 de outubro de 1517. Lutero prega nas portas da igreja do castelo de Wittenberg seu protesto. São 95 teses, meus irmãos, 95 teses escritas por ele contra práticas das indulgências. De imediato, o pregador das indulgências, Johann Tetzel, não sei se você já ouviu falar dele, ele fez exigências à igreja de Roma, pedindo que Lutero fosse queimado como um herege. Além disso, ele publicou uma resposta ao documento de Lutero, defendendo e argumentando em favor da superioridade das indulgências. E não demorou muito que a fama de Lutero, então, crescesse naquele tempo. Em 519, um oponente mais hábil, mais experiente, mais conhecedor do que Tetzel, talvez mais sagaz, ele apareceu para questionar Lutero. Seu nome, Johann Eck. Então, Johann Eck confronta Lutero, dizendo que a questão não se tratava apenas das indulgências, mas de autoridade. Uma questão de autoridade. Quem detinha a palavra final? A Bíblia ou o Papa? Eck já havia afirmado que a Escritura recebia a autoridade do Papa. Contudo, Lutero não se rendeu e caminhou para a emboscada preparada por Eck. Lutero afirmou que podia compreender a Escritura sem a necessidade da interpretação ou autoridade papal. Eck chamou Lutero de herege e de discípulo de John Hus. John Hus foi um teólogo tcheco que foi morto em 1415, acusado de ser herege. Lutero, ele negou. Contudo, em um dos intervalos daquele debate, ele examinou o que John Hus havia escrito. Então ele percebeu que a acusação, na verdade, de Eck não era uma acusação falsa, pois John Hus defendia a autoridade da Escritura. Retornando para o debate, Lutero admitiu que consentia com o ensino de John Hus e, consequentemente, com o ensino de John Wycliffe, ambos conhecidos hoje, meus irmãos, como pré-reformadores. Antes de Lutero, nós já temos homens que são considerados pré-reformadores. Wycliffe afirmara anos antes de Lutero que a Escritura é detentora de toda a autoridade e que somente ela pode determinar a validade de todas as crenças e práticas religiosas. O que se seguiu após esse debate foi que Lutero ele ficou cada vez mais convicto de que se a Igreja Romana considerasse a palavra do Papa acima da Escritura, então essa jamais poderia ser reformada pela Escritura. O verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque sempre a palavra do Papa iria vencer. Portanto, jamais poderia ser estabelecida como Igreja de Cristo, pois estava abandonando o genuíno Evangelho.
Quando questionado por um outro homem, o cardeal Caetano, sobre as bases do ensino da igreja, Lutero respondeu, preste atenção: a verdade da Escritura vem em primeiro lugar. Depois que ela é aceita, pode-se determinar se as palavras dos homens podem ser aceitas como verdadeiras. Com isso, meus irmãos, Lutero estava reivindicando a autoridade máxima da Escritura. Sola Scriptura. Crianças, sola Scriptura significa somente a Escritura. Sola Scriptura é conhecido, meus irmãos, como o princípio formal da Reforma Protestante. Os principais teólogos da Reforma reivindicaram a autoridade máxima da Escritura. Confissão de Fé de Westminster, símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, logo em seu primeiro capítulo trata justamente sobre a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é a base, porque a Escritura é a autoridade daquele que tem a autoridade, é a palavra final do Supremo Deus. A Escritura contém tudo que precisamos, meus irmãos, tudo que precisamos saber sobre Deus. A Escritura, como alguns reformadores defendiam, ela tem os 3 Is. Já ouviu falar dos 3 Is? Os 3 Is. A Escritura, ela é inerrante, ou seja, não contém erros, ela é perfeita em tudo. A Escritura, ela é infalível. Isso significa, crianças, a Escritura ser infalível significa que a revelação de Deus, ela não apresenta falhas. Ela cumpre o propósito de apresentar a salvação. E, meus irmãos, com relação à salvação, a Escritura é suficiente, ela apresenta tudo o que precisamos saber sobre salvação. Ela é clara, ela é objetiva. E a Escritura, por último, terceiro I, ela é inspirada. O que isso significa? Significa que a Bíblia tem um autor principal, e esse autor é o próprio Deus. A Bíblia foi escrita por homens, o livro divino humano, mas homens inspirados pelo Espírito Santo para registrar com fidelidade a palavra de Deus. Isso mostra a autoridade das Escrituras. As lutas de Lutero, Zwinglio, um outro reformador, João Calvino, reformador de Genebra, e outros tantos do passado, elas não são diferentes, meus irmãos, das nossas lutas hoje. Talvez a forma mude. Deixa eu explicar isso para vocês. A essência, que é a tentativa de tirar a autoridade da Escritura, ela permanece a mesma. O princípio continua sendo o mesmo, uma tentativa de rejeitar a autoridade de Deus. Isso acontecia lá atrás e continua acontecendo hoje. Em 1996, os pastores reformados se uniram para escrever a Declaração de Cambridge. E essa declaração começa com as seguintes palavras: as igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo Espírito de Cristo. Irmãos, essa declaração foi escrita por alguns pastores reformados para chamar a igreja evangélica a abandonar o mundanismo e retornar às Sagradas Escrituras. Retornar àquela que é o genuíno evangelho. Comprometer-se com o espírito deste século, com as ideologias deste século, meus irmãos, é apenas uma outra forma de rejeitar o sola Escritura, rejeitar o Evangelho de Deus, rejeitar o próprio Cristo. Há um pastor que diz que a distorção do Evangelho, ela acontece de 3 formas. Quando alguns fazem o Evangelho dizer algo que ele não diz, quando alguns deixam de fora elementos cruciais, elementos importantes da palavra de Deus. Em terceiro lugar, quando alguns acrescentam ao Evangelho, como acontecia lá no século XVI, com Lutero e os outros reformadores, nas práticas das indulgências, acrescentavam coisas ao Evangelho, à sã doutrina. Irmãos, nada diferente do que acontecia na época de Paulo, com os judaizantes. Já ouviu falar dos judaizantes?
Homens, crianças, judaizantes, preste atenção nisso. Judaizantes são um grupo que sempre aparece e Paulo está sempre combatendo, Paulo está sempre lutando contra eles, mas não é luta corporal não, tá, Arthur? Paulo está lutando contra eles numa disputa, mostrando para eles qual é a verdade, porque os judaizantes, eles queriam retornar às antigas práticas, eles queriam retornar à lei como meio de salvação, meus irmãos, sendo que a lei, como Paulo mostra em Romanos, ela só evidencia o nosso pecado. Mas esse grupo de judaizantes, eles pregavam, por exemplo, necessidade de circuncisão. Seria algo como se a gente dissesse aqui que batismo salva. Batismo não salva. Batismo é um sinal e selo da aliança com Deus. Batismo não salva. Mas eles diziam que essas tais práticas da lei poderiam ser meios para alcançar a salvação. Contra distorções do Evangelho, contra distorções das Escrituras, é que Paulo escreve essa carta às igrejas da Galácia. Alguns a chamam de carta magna da emancipação espiritual, porque nela Paulo mostra a liberdade do pecado que temos em Cristo Jesus. Lembra lá no finalzinho o que Gálatas fala no capítulo 5? Aquela luta, lembra aquela luta? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aí você vê as obras da carne e o fruto do Espírito. Fruto, não frutos. Fruto, porque é um fruto só com diferentes qualidades. Amor, alegria, paz, longanimidade. Ou seja, aqueles que estão cheios do Espírito demonstram o fruto do Espírito. Não dá para você falar assim, pastor, para mim é muito fácil amar, mas domínio próprio não é comigo não, pastor. Porque é um fruto só. E eu sei que nesse mundo de pecado a gente vive essa tensão, essa luta, mas o Espírito nos capacita para viver essas qualidades do Espírito. Então, logo na saudação da carta, meus irmãos, aqui no capítulo 1, nas primeiras palavras do apóstolo Paulo, nós temos algo em comum. Paulo, ele defende o seu apostolado, algo que não é sempre visto nas outras cartas. Algumas cartas a gente vê isso, mas não é muito comum. E ele não está defendendo aqui, entenda isso, quando ele defende o seu apostolado, ele não está defendendo a sua autoridade. Ele não está fazendo simplesmente isso, defendendo sua autoridade. Mas ele está defendendo a autoridade de Deus. É isso que Paulo está fazendo, defendendo o verdadeiro evangelho, defendendo a palavra de Deus. Ele está reivindicando, em outras palavras, trazendo para o nosso tempo. Paulo está reivindicando aqui, sola scriptura. Hoje, no primeiro sermão da série, os Solas da Reforma, veremos então o sola scriptura. Crianças, atenção, tema do sermão. O tema do sermão de hoje é a marca do verdadeiro evangelho. A marca do verdadeiro evangelho. E nesses 5 versículos iniciais, encontramos uma importante lição para nós, igreja do século 21. Igreja que levanta a bandeira do sola scriptura. E essa lição é, prestem atenção, crianças, o verdadeiro evangelho testemunha a grandeza de Deus. O verdadeiro evangelho testemunha a grandeza de Deus. Hoje veremos, meus irmãos, à luz de Gálatas 1, de 1 a 5, algumas que eu chamaria aqui de evidências. Algumas evidências de como o evangelho testemunha a grandeza de Deus. A igreja que reconhece inspiração, inerrância e infabilidade da Escritura precisa aprender a reconhecer quando o falso ensino sobre o evangelho se levanta. Assim, o objetivo é que aprendamos a identificar o verdadeiro evangelho e rejeitar o falso. Por isso veremos que o verdadeiro evangelho nos conduz, meus irmãos, preste atenção nisso, o verdadeiro evangelho nos conduz à submissão, não à igreja, não ao pastor, não aos presbíteros, mas a Deus, submissão a Deus, de modo que não só nossas ações, mas nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, eles passam a ser guiados pela palavra e não por nosso próprio coração. Em outras palavras,
passamos a ser guiados pela vontade de Deus e não pela nossa vontade. Então, primeira evidência que nós encontramos aqui está no versículo 1. O verdadeiro evangelho mostra a autoridade de Deus. O verdadeiro evangelho mostra a autoridade de Deus. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, vivemos num mundo que está repleto daquelas que são chamadas de fake news, não é assim? Fake news. Você tem que tomar cuidado com as informações que você recebe. Nem sempre são notícias verdadeiras. Você não pode sair acreditando em tudo que você vê na internet. As igrejas da Galácia, elas não sofriam com falsas notícias, mas elas sofriam com falso ensino, com falso evangelho pregado por falsos pastores. Nada diferente do que a igreja do nosso tempo vive, meus irmãos. Por isso que Paulo defende e mostra logo no começo da carta que seu apostolado não era de escolha própria ou uma escolha de homens, mas foi o próprio Deus quem o chamou. O próprio Deus quem o chamou. O mesmo Deus que tem autoridade para estabelecer céus e terra, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, é o Deus quem chamou Paulo para ser o enviado. É isso que significa apóstolo, crianças. A palavra apóstolo significa o enviado. Inclusive hoje na igreja nós não temos o ofício do apostolado, mas nós temos o dom do apostolado, como o próprio Paulo mostra. O apóstolo é aquele que é o enviado. Quem são aqueles que possuem dom do apostolado, meus irmãos? Que melhor vemos? Missionários. São aqueles que vão pregar o evangelho, que saem das suas casas, que são os enviados. Mas o ofício do apóstolo, ele não existe mais, certo? Há quem diga que apóstolo bom é apóstolo morto, porque os apóstolos já morreram. Você não tem mais apóstolos. Eles existiram no primeiro século, servindo a um propósito de levar o evangelho e assim expandir o reino. Apóstolos foram importantes em seu tempo porque não havia escritura. A Bíblia não estava pronta. Aliás, você tinha o Antigo Testamento, obviamente, mas o Novo Testamento ele estava ainda em processo, eles estavam escrevendo. Então, eles foram importantes por isso. Um novo povo estava se formando, a igreja estava se formando, mas agora, meus irmãos, não há mais novas revelações, nós não temos mais novas revelações, o cânon está fechado, nada deve ser acrescentado ou retirado, a Escritura ela está completa, são esses 66 livros que nós temos nas mãos, e a Escritura, a Palavra de Deus, ela chega até nós, porque aprove a Deus levantar apóstolos para que, inspirados pelo Espírito, registrassem sua palavra. Assim, quando nos submetemos ao sola Escritura, meus irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, nos submetemos à autoridade de Deus, não à autoridade de quem registrou, não à autoridade do apóstolo Paulo. Por isso o Evangelho testemunha a grandeza de Deus, pois mostra que Deus é a autoridade sobre a igreja. Deus é quem guia a igreja por meio de sua vontade revelada. Deus governa e determina por meio de sua palavra a forma como, por exemplo, pastores, presbíteros devem guiar o rebanho de Cristo, o rebanho comprado na cruz do Calvário. Por isso pesa sobre os ombros dos nossos irmãos pastores e presbíteros a responsabilidade de guiar a igreja segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Uma pergunta: você tem orado pelos seus pastores e presbíteros? Você tem orado pela sua liderança? Mas entenda isso, desde o governo que acontece aqui dentro dessas quatro paredes, tudo que acontece aqui nesse ambiente que chamamos de igreja, até sobre outro edifício, e preste atenção nisso, outro edifício que é chamado da verdadeira igreja, aquele que não está completo ainda, aquele que não é construído por mãos humanas, mas edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, os homens e mulheres, crianças e adultos, porque prestem atenção nisso, crianças não são a igreja do futuro, são a igreja do presente.
Nossos filhos, Ricardo, já são igreja. E a gente precisa ensiná-los no fundamento que é Cristo Jesus. Essa igreja que somos nós, essa igreja precisa ser governada debaixo da autoridade daquele que é, que era e que há de vir. Portanto, a Escritura deve ser o guia de nossas ações, de nossas decisões, aqui dentro e também lá fora. Isso é viver só a Escritura. Meus irmãos, o cristão não vive meu corpo, minhas regras, até mesmo porque o corpo não é nosso, é daquele que criou. Sendo Ele a autoridade máxima sobre nossa vida, Sua palavra deve nos conduzir de forma que a vontade revelada seja cumprida em nós. A vontade de Deus, ela já está aqui. Às vezes a gente fica assim, né? Querendo descobrir a vontade de Deus. Já percebeu, Gabriel? Como é que é? A gente, Senhor, devo comprar uma bicicleta ou um carro? Me caso ou compro uma bicicleta? Não é assim? Deus não revelou isso pra gente. É lógico que você deve orar e procurar entender tudo isso, procurar a orientação de Deus para tomar suas decisões. Mas há uma vontade de Deus revelada, e essa vontade que Ele revelou é que vontade que você precisa saber, é a vontade que você e eu precisamos conhecer para direcionar a nossa vida, mas muitas vezes a gente não quer buscar ela. Voltar para a Bíblia é ter o sola Escritura como fundamento dessa igreja que somos, templo de habitação do Espírito Santo. O falso evangelho, ele te deixa livre para tomar suas próprias decisões. Faz o que seu coração mandar. Se sinta livre. Além disso, ele te aprisiona em sistemas de rituais que te fazem ter a sensação de que o simples cumprimento de práticas dominicais são o suficiente. Deixa eu explicar isso para você. Certa vez um jovem me disse que ele precisava muito ir à igreja, que ele precisava ficar em paz com Deus. Preciso visitar a igreja porque faz tempo que eu não vou e preciso ficar em paz com Deus. Como se simplesmente ir ou vir até aqui concedesse a ele paz. Entenda, não é vir para este lugar que te traz paz. Vir para cá não significa ter o coração em Cristo Jesus. Porque o teu coração precisa estar em Cristo, não só aqui dentro, mas lá fora também. Tome cuidado, porque você pode estar vivendo só de rituais. Falso evangelho te dá uma sensação de liberdade quando você cumpre algo. O verdadeiro evangelho reivindica a autoridade de Deus sobre sua vida em todas as esferas: família, trabalho, todos os relacionamentos, todas as esferas. Em casa, no trato com a esposa, no trabalho, na lida com teu chefe ou com os teus subordinados. O Evangelho de Cristo, ele conduz, ele direciona em tudo isso, em todos esses relacionamentos, ele nos conduz para a necessidade de nos submetermos a Deus, de modo que os nossos pensamentos, ações e desejos sejam guiados pela palavra. Sim, irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele se estende além dessas quatro paredes. Porque não é cumprimento de ritual, não é vir aqui todo domingo, não é isso. O verdadeiro Evangelho mostra a autoridade de Deus sobre nossa vida, aqui e lá fora. O verdadeiro Evangelho nos transforma, de modo que passamos a viver para a glória dele. Segunda evidência que o texto apresenta é que o verdadeiro Evangelho, ele proclama o favor de Deus. Preste atenção nisso. O verdadeiro Evangelho mostra a autoridade de Deus. Marcaram aí, crianças? Marcaram aí? O verdadeiro Evangelho mostra a autoridade de Deus, porque ele mostra que a palavra de Deus nos guia. Segunda evidência que nós temos aqui é que o verdadeiro Evangelho, ele proclama o favor de Deus. Isso está nos versículos 2 e 3. Acompanhe a leitura dos versículos 2 e 3. E todos os irmãos, meus companheiros, para as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o verdadeiro Evangelho é o Evangelho que proclama graça e paz, que a igreja desfruta por meio de Jesus Cristo. Alguns dizem que nessas duas palavrinhas, graça e paz, que se repetem frequentemente nas cartas de Paulo, nós não temos aqui uma mera saudação
mas temos um resumo da teologia paulina. Graça e paz não estão colocadas de forma aleatória. Paulo não pensou em um jargão. Isso daqui vai pegar, escreve aí, graça e paz. Não é isso. Graça e paz, meus irmãos, sintetizam a mensagem do verdadeiro evangelho, a mensagem da Escritura. Agostinho, um dos pais da igreja, David, ele foi conhecido como doutor da graça, mas é Paulo, muito tempo antes de Agostinho, que escreve para nós a respeito dessa graça revelada em Cristo Jesus. Graça e paz refletem a amizade e favor de Deus para com os homens. Tanto graça quanto paz são trazidas aos homens por meio de Jesus. A palavra graça remete os leitores a favor imerecido, meus irmãos. Favor imerecido. Você não merecia e continua não merecendo, mas Ele age com graça sobre sua vida. Isso é maravilhoso. Cristo deve ser reconhecidamente a expressão central da graça, porque é por meio dele que a graça flui. Paz, meus irmãos, remete os leitores dessa carta ao relacionamento restabelecido por meio de Cristo com Deus. Entenda isso. Não é a prática da lei que vai te levar a ter paz com Deus. É Cristo Jesus o fundamento da paz. Irmãos, não é possível ter paz com Deus senão por meio de Cristo. Cristo é o fundamento principal da graça e graça te leva à paz. Por isso, graça e paz. Contudo, o anúncio de graça e paz pressupõe uma condição de não graça e não paz. Os homens antes do Evangelho de Cristo estavam perdidos em suas idolatrias. A região da Galácia, ela contempla as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Vocês lembram disso quando nós estudamos a primeira viagem missionária de Paulo aqui? Atos capítulo 13, vimos Paulo passando por essas regiões, pregando o Evangelho. Ele passa por ali junto com Barnabé, conversões extraordinárias acontecem com o anúncio do Evangelho. É anunciar o Evangelho de Cristo, nada além disso. Não precisa ter rodopios, não precisa ter gelo seco, parede preta, não. É o anúncio do Evangelho. E Paulo prega o Evangelho, pessoas se voltam a Cristo Jesus, mas também vem perseguição. Em uma das ocasiões, Lucas nos conta que Paulo e Barnabé, eles curaram um coxo em Listra, lembra disso? E naquela ocasião, a multidão fica ali alvoroçada, e eles dizem que Paulo e Barnabé eram Júpiter e Hermes. Vocês se lembram? Júpiter e Mercúrio, né? Zeus e Hermes, Júpiter e Mercúrio, deuses romanos, Júpiter e Mercúrio, gregos, Zeus e Hermes. E nessa ocasião os missionários, eles rasgam suas vestes, eles dizem: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo. Isso está lá em Atos 14:15. Todos os homens estão sujeitos à idolatria, porque todos são pecadores. Mas o Evangelho que proclama graça e paz é o Evangelho que liberta. Liberta da escravidão do pecado, liberta das cadeias da morte, liberta da sentença justa do Deus justo, liberta porque proclama Cristo, e Cristo é o nosso substituto, aquele que pagou o alto preço pelos nossos pecados e nos cobre com sua justiça, meus irmãos, de forma que aqueles que foram cobertos por Ele jamais passarão pela ira de Deus. Irmãos, precisamos entender isso. Nós somos cobertos pela justiça, não tornados justos. Continuamos sendo pecadores, continuamos lutando contra o pecado. Mas o maravilhoso aqui é que Deus não nos faz pagar pelos nossos pecados, mas nos dá algo que não merecemos. Isso é graça. Graça e misericórdia são duas palavras que caminham juntas. Mas graça é quando Ele dá algo que nós não merecemos. E misericórdia é quando Ele tira algo que nós merecemos. O que nós merecíamos? Pode falar sem medo. Inferno. Condenação. Mas em Cristo nós temos salvação. Graça. Graça. Nós que estávamos em guerra por causa da rebeldia do nosso coração, em Cristo somos achados em paz.
Quem nos mostra isso, meus irmãos, não são os livros de autoajuda. Não são os livros de autoajuda, mas a Escritura, a palavra de Deus, palavra inspirada, inerrante, infalível, palavra que tem toda a autoridade. Irmãos, graça e paz é o que vemos na noite deste dia. Aqui, essa mesa é a mesa de graça e paz. Manifestação visível de uma graça invisível. É isso que nós vemos quando olhamos para essa mesa que daqui a pouco nós participaremos. A encenação de graça e paz está diante dos nossos olhos. Irmãos, a única encenação permitida no culto é essa daqui. E ela nos mostra muita coisa. Ela não é um adendo, um anexo ao culto. Ela é central no nosso culto. Porque ela aponta para aquele que nos salvou, Cristo Jesus. Terceira evidência que o texto apresenta: o verdadeiro evangelho, ele revela a providência de Deus para a salvação. O verdadeiro evangelho, ele mostra autoridade, proclama o favor de Deus e ele revela a providência de Deus para a salvação. Versículo 4, crianças, acompanhem aí a leitura do versículo 4. Versículo 4 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Não sei se você reparou, mas por 3 vezes, nesses 5 versículos, Paulo se refere a Deus como Deus Pai. Nessas 3 vezes, apesar da palavra vontade não se repetir em todas elas, fica evidente que seu apostolado, ressurreição de Cristo dentre os mortos, graça e paz e o sacrifício de Cristo para nos libertar do mundo perverso, todas essas 4 realidades apresentadas aqui, elas estão debaixo da vontade do nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo, ele está argumentando aqui, depois, não sei se você já leu Gálatas, mas Gálatas é uma carta muito interessante porque ela é uma carta muito argumentativa. Quem estudou aqui nas quintas-feiras lembra que as cartas elas têm essa característica, um gênero literário, elas são argumentativas em alguns momentos, e Gálatas ela é cheia de argumentos que mostram essas realidades, que essas realidades elas estão debaixo da vontade de Deus, o Deus que se relaciona conosco, o Deus Pai que nos torna seu povo, o Deus Pai que era assim chamado pelo povo de Israel, porque o povo de Israel chamava Deus de Pai, povo a quem foi confiada a lei, povo que recebeu os oráculos de Deus. Provavelmente Paulo ele usa esses argumentos porque está diante de um problema sério com as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia elas estão doentes. São igrejas doentes porque elas estão passando do Evangelho. Veja aí o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho. Heresia é assim, viu? É uma distorção pequenininha. Toma cuidado. Heresia é assim. É só uma mudança ali, pequena. E é isso que está acontecendo aqui nas igrejas da Galácia. E elas estão doentes porque elas estão seguindo um outro evangelho que parece, mas não é o evangelho de Cristo Jesus. Tá? Eles estão seguindo um outro evangelho que provavelmente aponta para a salvação por meio do cumprimento da lei, como a prática da circuncisão. E o que acontece com isso? Isso é um problemão, porque quando a gente se volta para as práticas da lei para alcançar a salvação, Cristo Jesus diminui. A obra de Cristo ela é diminuída. A morte e ressurreição de Cristo elas são o clímax da Escritura. Paulo, em carta à igreja de Corinto, diz que a mensagem da cruz, ela é, você se lembra? Escândalo para o judeu e loucura para o gentil. A mensagem de boas novas é justamente essa mensagem que confronta o homem. Agora, crianças, prestem atenção nisso, crianças. Providência de Deus. O que é providência de Deus? Providência de Deus, crianças, diz respeito à forma como Deus dirige todas as coisas para cumprir o seu propósito, para cumprir o plano por ele estabelecido. Providência de Deus, então, crianças, está relacionada com o plano e direção de Deus para cumprimento daquilo que ele mesmo já planejou. Quando nós falamos sobre providência na salvação, meus irmãos, estamos falando de Cristo.
O evangelho genuíno revela a providência de Deus para a salvação, porque não deixa de mostrar singularidade e superioridade de Cristo Jesus. A Escritura, meus irmãos, revela a providência de Deus para nos arrancar, nos levantar, nos redimir desse mundo de pecado, única e exclusivamente, por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a providência de Deus para a salvação. O problema, o grande problema, é que nós gostamos do pecado. Infelizmente, por diversas vezes optamos pelo caminho do pecado, seja porque parece mais fácil, pastor, não está dando. Relacionamento chegou no fim porque a química, né, é incompatível, não está mais batendo, pastor. Agora o que resta é o divórcio mesmo, não tem jeito, pastor. Ou por uma falsa sensação de alegria, parece que se você fizer aquilo, você vai se sentir feliz. E o pecado, ele faz isso, ele nos leva a pensar isso. Quando assumimos uma postura assim, meus irmãos, estamos simplesmente compactuando com o espírito dessa época e rejeitando só a Escritura. O fato é que muitas vezes estamos muito mais comprometidos com o espírito da nossa época do que com Deus provedor revelado nas Escrituras. Viemos domingo após domingo à igreja, mas de segunda a sábado, seja no trabalho, na faculdade, em casa, vivemos outra coisa que não o verdadeiro evangelho. Contam que uma criança falou certa vez que ela adorava ver o pai dela de terno e gravata. Aí perguntaram: por que você gosta de ver seu pai de terno e gravata? Você acha que ele fica bem vestido de terno e gravata? Fica bonito? Aí a criança disse assim: não, é porque ele é pastor. E quando ele está de terno e gravata, o comportamento dele é bem diferente do comportamento que ele tem dentro de casa. Só a Escritura tem guiado a sua vida? Ao nos depararmos com a providência de Deus para a salvação, nós somos confrontados com uma vida de santidade. Crianças, prestem atenção nisso, crianças. Santidade. O que é santidade? Será que santidade é ser santinho? Não pecar? Não, criança, santidade não é isso. Santidade é um viver consagrado a Deus, de modo que você vive aquilo que Paulo vai dizer mais aqui à frente do capítulo 2. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo tem vivido em você. Crianças, consagrar significa separar. Separar. Deus nos separou do mundo para viver no mundo. Que coisa interessante isso, né, dona Sandra? Deus nos separou do mundo para viver. Ele não nos colocou numa redoma de vidro. Ele nos colocou no mundo, mas para nós vivermos em santidade a Ele. Deus quer que sejamos diferentes. Deus quer que sejamos guiados pela Sua palavra. Nossas atitudes, meus irmãos, devem refletir a Cristo. Isso é santidade, crianças. Dentro e fora de casa, no mercado, no banco, onde você estiver. Quando nós desobedecemos, crianças, aos papais ou à mamãe, quando nós desobedecemos, sabe quando a gente faz birra, crianças? Vocês já fizeram birra? Vocês não fazem birra não, né? Não faz, né? Né, Ezequiel? Não faz birra não, né, cara? Não, isso aí. Crianças, quando nós fazemos birra, quando gritamos, nós não estamos trazendo vergonha para o papai e para a mamãe. Estamos envergonhando também o nome de Deus. Estamos envergonhando o nome de Deus. Pois não estamos honrando papai e mamãe. E desonramos a Deus com isso. Não estamos agindo como Cristo. Vida de santidade é agir como Cristo. Estar desarraigado do mundo, irmãos, não significa impecabilidade, mas vida de santidade. Podemos rejeitar o pecado, podemos desenvolver nossa fé, podemos e devemos, pois essa é a nossa responsabilidade. Não adianta você ficar assim: ah, pastor, mas eu não sei o que fazer, pastor, porque esse pecado é mais forte do que eu, pastor. Entenda isso. Deus nos dá a condição em Sua palavra para nós vivermos uma vida de santidade. E vida de santidade é você não se conformar com o pecado. Só que às vezes a gente se conforma com o pecado.
Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Em Cristo você é nova criatura. Nem sempre venceremos, mas devemos viver de forma que estejamos inconformados com o pecado. Por isso que precisamos descansar no Senhor, pois o Evangelho que nos move, a luta contra o pecado, nos dá refrigério, lembrando-nos da salvação pela graça em Cristo Jesus, providência de Deus para a igreja. O verdadeiro Evangelho não só revela a providência de Deus para a salvação, como também nos conduz ao louvor a Deus. E essa é a quarta e última evidência que o texto traz. Recapitulando aqui, crianças, prestem atenção para vocês ajudarem papai e mamãe. O verdadeiro Evangelho, ele testemunha a grandeza de Deus como? Mostrando a autoridade de Deus, proclamando o favor de Deus, revelando providência de Deus para a salvação e, por último, nos conduzindo ao louvor a Deus. Versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Já repararam que em muitas cartas o apóstolo Paulo ele faz isso? Ele escreve uma porção do Evangelho, uma porção de teologia. Por exemplo, Romanos ele faz isso. Em Romanos de 1 até lá no 11:30 e 1:30, versículo 30, 31, ele escreve muita teologia. Aí depois, no finalzinho do capítulo 11, ele louva a Deus. Conhecer a Deus nos move a louvar a Deus. Viver em santidade ao Senhor deve nos mover a uma vida de louvor ao Senhor, porque essas coisas caminham juntas. Veja aqui que não é a glória para Paulo, não é a glória para o pastor, não é a glória para a igreja, mas o louvor é somente a Deus. O apóstolo ele termina então essa saudação com uma expressão de louvor. Diante da beleza do Evangelho, diante da grandeza revelada, diante da grandeza de Deus revelada na Escritura, não há como, meus irmãos, deixar de louvar a Deus, porque Ele detém toda a autoridade. Ele é o Deus de graça e paz, Ele é o Deus provedor que nos concede Cristo, Ele é o Deus que nos concede todas as bênçãos, e o verdadeiro Evangelho, ele nos condiciona para a finalidade ao qual fomos criados. Crianças, vamos ensinar o papai e a mamãe agora. Qual é a finalidade para o qual fomos criados? Por que o homem foi criado? Primeira pergunta do catecismo, maior e breve catecismo. O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Essa é a finalidade para a qual nós fomos criados. Você não foi criado para ser feliz, mas você encontra a felicidade glorificando a Deus. Que coisa maravilhosa! Quando nos deparamos com a condição do homem sem Cristo, sem o favor de Deus, encontramos a humanidade em completa decadência. Mas ao nos depararmos com o verdadeiro Evangelho, vemos a esperança. Vemos que a esperança não está na humanidade, mas naquele que a tudo governa, aquele que é eterno, aquele que pelos séculos dos séculos tem sustentado tudo e a todos. Meus irmãos, levantar a bandeira do sola Escritura é levantar uma bandeira de esperança, pois a Escritura nos traz esperança de um Deus que é eterno, um Deus que tem sustentado a igreja de geração em geração. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que tudo que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Portanto, entenda que o verdadeiro Evangelho, ele nos conduz ao louvor a Deus, à glória do nosso Deus, não somente dentro dessas quatro paredes, mas em nossa vida. É algo muito mais profundo do que simplesmente cantar que Deus Supremo és. Não é só cantar, é viver isso, é viver essa supremacia de Deus em nossa vida, viver a vontade revelada de Deus, vontade essa que manifesta a grandeza de Deus. Um pastor já falecido dizia que nós temos que usar os óculos da Escritura, porque sem a Escritura não conseguimos enxergar a realidade como ela é. Mas entenda, glorificar a Deus no trabalho, por exemplo, não significa você chegar lá e cantar um louvor enquanto trabalha. Kalel chega lá no escritório, coloca uma música, Kalel, lá no último volume. Pastor, estou glorificando a Deus agora, porque eu estou ouvindo música todo dia, música cristã, todo dia no meu trabalho. O pessoal que não gosta de Jesus está passando a não gostar mais ainda, porque eu estou abalando. Não, meu irmão, não é isso. Não é isso. Você pode ouvir música no trabalho, vai ser bom se você puder fazer isso. Agora,
adorar a Deus no trabalho vai muito além disso. Você precisa usar os óculos da Escritura. Conta que um sapateiro recém-convertido, ele chegou para Lutero, empolgado, Ricardo. E ele chega para Lutero e fala assim: Lutero, agora eu encontrei Cristo, eu encontrei o meu Salvador. E eu quero saber agora como eu posso servir a Deus melhor. Talvez ele esperasse de Lutero: abandone tudo o que você faz e vai então para um seminário, vai servir a Deus como um pastor. Sirva a Deus como um presbítero, como um diácono na igreja, assim você vai servir a Deus melhor. Sabe qual foi a resposta de Lutero? Lutero olha para ele e diz: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você vai glorificar a Deus. Eu não sei como é que é o seu dia. Eu não sei quais são os seus afazeres em sua casa, no trabalho, na escola, mas entenda que fazendo melhor e sendo justo em tudo que você faz, você glorifica a Deus, você louva a Deus, você vive o sola Scriptura. Meus irmãos, diante do verdadeiro Evangelho, somos chamados a rejeitar o espírito da época, somos chamados a rejeitar as heresias que muitas vezes tentam nos colocar em pé de igualdade com Deus. Somos chamados a rejeitar uma vida de rituais. Somos bons em cumprir rituais, tome cuidado com isso. Somos chamados a rejeitar tudo aquilo que confronta a Escritura e que reivindica a autoridade para si. Nós gostamos de ouvir histórias sobre a Reforma Protestante. Nós ficamos imaginando como foi Lutero pregando aquelas 95 teses. Imagina só um dia você chegar aqui na porta da igreja e ver 95 teses. Mas deixa eu te contar uma coisa. Muito antes de Lutero, houve um outro reformador. E esse é muito maior que todos os reformadores da história. Cristo Jesus. Ele não pregou 95, 96 ou 1000 teses. Mas ele pregou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. O verdadeiro Evangelho, ele testemunha a grandeza de Deus, porque ele revela o Deus encarnado, o Cristo. Aquele quem toda autoridade, todo favor de Deus, providência de Deus e louvor a Deus se manifestam de forma perfeita. Nós somos pecadores imperfeitos, gostamos de rituais, pensamos que nossas boas ações são dignas de louvor, mas precisamos entender de uma vez por todas que nem mesmo o melhor de nossas ações chega aos pés daquele que é o melhor, e o melhor é Cristo, o Evangelho encarnado, Deus Emanuel, aquele a quem pertence essa mesa que nós vamos participar, aquele que é a manifestação do verdadeiro Evangelho. Evangelho esse que nos fortalece, Evangelho que traz alegria, Evangelho que nos move ao nosso Redentor todos os dias.